Estou aqui neste momento para tratar de um assunto que muitas pessoas tornam este assunto uma coisa que inconveniente. Um assunto que o povo desconsidera muito, simplesmente porque se trata de algo que define, de fato, a divindade suprema de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é, de fato, um Deus junto com o Pai. O Pai, Jeová, ele é Deus, assim como também Jesus Cristo, ele é Deus também. A mentalidade, muitas das vezes, de pessoas é tão curta que por eu falar que Jesus ser Deus, o Pai também é Deus, criam na mentalidade deles que o que eu estou dizendo é que o Pai e o Filho é a mesma pessoa. Só porque eu disse que o Pai é Deus e o Filho também é Deus. É aquela história de eu dizer também, tipo assim, é só um exemplo. Eu sou Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, um anjo é Deus. Com isso eu estou falando que todas essas pessoas que eu mencionei é a mesma pessoa? Claro que não. Cada um é um. Não é que é a mesma pessoa. A palavra Deus, ela aplica-se como uma posição que alguém está exercendo. E não é exatamente um nome, é um título. O nome Deus, a palavra Deus, não é um nome de uma pessoa. É um título que uma pessoa exerce. A palavra Deus não quer dizer aquela mesma história, Marcos, João, André, esses nomes aí. A palavra Deus é um título, assim como presidência, que é um presidente que exerce, é um título, rei, prefeito, vereador. Assim também a palavra Deus, quando se trata de uma pessoa superior a tudo que está sendo exercido. Agora, temos que notar que quando se trata de um ser superior acima de qualquer coisa que exista, então estamos falando de alguém que exerce uma autoridade acima de toda autoridade. Então ele é um governante superior a tudo que existe na existência. E para darmos prosseguimento ao tema de hoje, deste momento, o texto central está em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, e o versículo 6. Lá está dizendo assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o nome dessa pessoa que nasceria, que seria dado a nós aqui na terra, ainda mais lá em Israel, seria chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade, né? Então, entre todos estes nomes, ele é chamado de Deus Forte. O nome tem tudo a ver com o caráter da pessoa, tem tudo a ver com aquilo que a pessoa exerce, o que ela faz para
si como para os demais, mas no caso de Jesus Cristo, ele tem tudo a ver com o benefício das pessoas, porque ele veio, como ele disse, para servir. Então, você pode notar que se o nome dele tem tudo a ver com o seu próprio caráter, tem a ver com a sua personalidade, é claro que quando ele é chamado de Deus forte, é notório que ele é Deus, porque tem tudo a ver com o que ele faz, o que ele é. Ele é Deus. É o primeiro texto que podemos analisar aqui para comprovarmos que de fato Jesus Cristo é Deus. Assim como o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Existe um outro texto em Isaías, no capítulo 54, versículo 5, que nos ajuda a entender um pouco mais também sobre essa questão de entendermos que Jesus Cristo também é Deus, assim como o Pai é Deus. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Olhe só, o Santo de Israel é o teu Redentor. Eu pergunto, existe um cronograma geral sobre o Santo de Israel, nesse livro de Isaías 54. Fala muito sobre o Santo de Israel. E este texto nos aponta para o Santo de Israel como o Redentor, como sendo Redentor. E é o Pai que redime o homem do pecado? Não. O Pai apenas envia a Jesus Cristo para morrer pelo ser humano. Quem é que redime o homem do pecado? Jesus Cristo derramando o sangue dele na cruz. Ele é o Redentor. O Filho que nos nasceu, que nos foi dado, que é chamado de Deus forte, que também é chamado de o Deus de toda a terra. Por quê? Porque ele é o Criador. Jesus Cristo e a cidade da Jerusalém, como até mesmo a Nova Jerusalém em Apocalipse, a Jerusalém vem como uma noiva ataviada a seu esposo. E fala-se também na Bíblia sobre as bodas do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Então, o marido é Jesus. E a esposa, todo o povo dele, a cidade, a Nova Jerusalém. Ou mesmo os que habitará sobre ela, nela. Então, significa que se o marido é o teu Criador, logo esse Criador que é o próprio marido de uma nação, de um povo, que é o povo dele, este marido é o próprio Jesus Cristo. E ele é o Redentor. Ele é quem morre pela sua própria esposa, pela sua igreja aqui na terra, com o seu povo, para aqueles que nele creem, não pereçam, mas têm a vida eterna, como diz a Escritura. E ele é quem é o Deus de toda a terra. Por quê? Porque ele é quem foi o responsável na criação. As pessoas que dizem, Deus é quem criou o mundo, mas a palavra em Gênesis não nos identifica qual foi este Deus que criou a terra, o céu, o mar e tudo que neles há. Bom, e havia mais de um. Se eu for definir Deus como indivíduo, é claro que havia dois na criação. Agora, se eu definir Deus como uma posição, então é apenas uma. É uma coisa só. Como autoridade, é uma só. Como governo, é um só. Como
sistema é um só. Agora, como indivíduos, personalidades, são duas. Então havia duas pessoas na criação. E o Deus quem dizia, haja luz, haja o firmamento, apareça a porção seca, a terra, né, em si, que se faça a separação entre águas e águas, lá na criação, em Gênesis capítulo 1. Quem é este Deus? Se você for no livro de Hebreus, no capítulo 1, e o versículo 1 e o 2 lá nos mostra quem é esse Deus que está criando lá a terra no começo, todas as coisas. Lá nos fala que o Pai opera por meio do seu Filho. Lá também nos diz que Jesus Cristo, o Filho, é herdeiro de todas as coisas. E tem gente por aí que diz que Jesus só vai ser Deus quando o Pai morrer. E como o Pai não morre, não vai morrer nunca, então Jesus nunca vai ser Deus. É o que existe de pensamento por aí. Ora, aí eu pergunto, quem é que herda alguma coisa? Não é o filho? Sim. E quando é que ele pode herdar alguma coisa? Não é quando o pai morre? Não é quando os pais morrem? Como Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Pai aqui, Jeová, e Jesus só vai ser Deus quando o pai morrer, é como se dissesse, está herdando aquilo que pertence ao pai. Tá. Mas a Bíblia não diz que ele herda todas as coisas que vêm do pai, que é do pai? Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Mas quem herda é só quem tem seus pais mortos. Eu sou herdeiro de alguma coisa se meu pai morrer. Então eu tenho herança. Mas nesse caso aqui, como Deus não morre, o Pai não morre, como dizem, né? Mas mesmo assim, Jesus é herdeiro. E fala-se também que o Pai opera por meio do seu Filho. Na criação, o Deus Criador é Jesus Cristo. Porque o Pai determina isso aí. Porque Jesus herda o que é do Pai. E o que é do Pai é do Filho, e o que é do Filho também é do Pai. E o Pai cria tudo, mas não ele em pessoa, mas por meio do seu Filho. Porque o Filho fazer as coisas é como se fosse o próprio Pai fazendo. E o Pai fazer as coisas é como se fosse Jesus fazendo também. Aí é nisso que se tornam os dois um Deus. Não é como se dissesse uma só pessoa. É uma autoridade que duas pessoas estão exercendo. É uma coisa só que dois fazem. Aí os dois concordando se tornam um. Agora, nesse sentido aqui, é um sentido que nós não podemos penetrar. Porque quando Lúcifer foi querer se intrometer nesta área, ele foi expulso. Ele queria ser aquilo que era o Pai e o Filho. E não podia. Agora podemos ser um. Não nessa condição, mas um em nosso caráter com ele, em nossa personalidade com ele, com o Pai e com o Filho. Como está escrito lá em João 17, versículo 22 e 23 em diante. Então lá nós somos um, por causa do Espírito, que é a glória de Deus, que habita em nós. Então não podemos afirmar que este um, que está lá escrito, em João, capítulo 17, é o mesmo um no sentido de supremacia, porque não temos supremacia como o Pai e o Filho têm. Então eles são supremos. Para concluir essa ideia de questão de supremacia, em Apocalipse 1, versículo 7 ou 8, nos mostra algo bem interessante sobre Jesus Cristo. Lá nos fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ou 8, que Jesus vem nas nuvens, né? E ele vem nas nuvens do céu. E aqui o verso 8 nos diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim,
diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é que há de vir? Quem é que vem? Quem é que vem buscar o seu povo na terra? Jesus. E do que ele é chamado? De o Todo-Poderoso. Ora, Jesus Cristo uma vez disse que todo poder me foi dado, tanto no céu como na terra. Todo poder. Uma coisa que a nenhum dos anjos Deus concede. Nenhum anjo tem todo o poder nas mãos. Ele tem poder. Eles têm muito poder, mas não têm todo o poder. Se alguém tem todo o poder nas suas mãos, é porque ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder em suas mãos. E a Escritura diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e o 2, que Jesus, que é o Filho de Deus, herda o que é do Pai. O Pai é todo poderoso. E Jesus Cristo herda todo o poder que pertence ao Pai. Toda a supremacia que pertence ao Pai. E tanto que o que é do Pai é do Filho, o que é do Filho é do Pai. Podemos ver isso aonde? Em João capítulo 3 e o versículo 15. O que é do Pai é meu, e o que é meu é do Pai. Então, se o Pai tem todo o poder, Jesus Cristo também tem. Os anjos não têm. Os anjos têm poder, muito poder, mas não têm todo o poder que o Pai e o Filho têm. Logo, o único que possui todo o poder, toda a honra e toda a glória é só Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo herda o que é do Pai. Somente Jesus é que tem esta condição e primazia. Porque ele é o Filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção. É o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia diz que Jesus é o único Filho de Deus, é porque ele foi o único a ter nascido do Pai. Ele é original. E o que é tudo do Pai é do Filho. O que é do Filho é do Pai. E é nisto que este conjunto de duas pessoas torna uma coisa só. É como Adão e Eva. E os dois se tornam uma só carne. Não é um em pessoa. É um em sua esfera divina. Em sua comunhão de estar ali com o Pai como seres únicos que compõem a supremacia. Existem alguns que utilizam textos da Bíblia para querer defender o seu próprio conceito. Por exemplo, existem algumas pessoas por aí, grupos, que dizem que Jesus não é Deus, e para querer comprovar mais ainda o que eles dizem, eles usam o texto de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 3, parece-me que é o 3, que diz sobre os 10 mandamentos assim: não terás a outros deuses diante de mim. Aí, porque a palavra diante de mim aparece, eles criam o dizer que, se está escrito diante de mim, aqui não é plural, é singular. Se fosse plural, estava dizendo diante de nós. Então, se ele está dizendo diante de mim, é porque é só uma pessoa. Então, Deus é só um. Então, não é nem Jesus que está falando, é o Pai. Então, é como se dissesse, o Pai é quem está falando os 10 mandamentos. Não é Jesus Cristo escrevendo os 10 mandamentos lá no monte para Moisés. Aí, com isto, discerne esse conceito. É tão engraçado que também está lá escrito em João capítulo 1, versículo 1, que todas as coisas foram feitas por ele. Antes disso, é o 2, isso aí. O 1 é... No princípio era Deus, todas as coisas foram feitas por Deus. Não. João capítulo 1, versículo 1 nos fala que no princípio era o Verbo. É isso aí. E o Verbo estava com Deus. É que eu não tenho um texto aqui
por escrito, não tenho uma questão de cabeça, só lembrei da passagem, de repente apareceu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e tudo que foi feito não se fez. Então quer dizer, o Verbo é Cristo, é Jesus. Jesus é Deus. E tudo que foi feito por ele não se fez por si mesmo. Foi feito por ele. Quando eu apresento esse texto para esses indivíduos, sabe o que eles dizem? Ah, esse texto não está no original, está errado. Por quê? Porque já mostra que Jesus também é Deus junto com o Pai. É como se dissesse, no princípio era Jesus Cristo, a palavra, e Jesus Cristo estava com Deus, e Jesus Cristo era Deus também, e todas as coisas que foram feitas por ele não se fez. Então é isso aí. Mas esses indivíduos dizem que esse texto está adulterado. É tão engraçado que para quando puxa para o saco deles, eles usam qualquer texto, por mais que seja adulterado, para defender o lado deles. Como esse texto. Não terás a outros deuses diante de mim. Será que realmente o texto não terás a outros deuses diante de mim está escrito de acordo com o original? Eu estava fazendo uma pesquisa e encontrei uma resposta. O hebraico moderno de hoje tem vogais, né? Acréscimo de vogais. No hebraico melhor, mais antigo, não se utiliza vogais. Então, eu descobri que o primeiro mandamento não está escrito, não é desta forma. Não terás a outros deuses diante de mim. A palavra diante de mim não existe no original. É assim. Você, ou mesmo tu, não terás a outros deuses. Só isso que está escrito, não mais do que isso. Então, não terás a outros deuses. Pronto. É só isso que está escrito. Mas não está escrito diante de mim. O conceito diante de mim foi uma questão de colocar vogais e algumas pontuações que hoje no hebraico moderno existem, que no passado não existe. E se faz uma sonorização diferente hoje do que era o hebraico antigo. Isso porque eu não entendo nada de hebraico. Mas o que eu encontrei foi isso. Eu encontrei isso e o texto está escrito assim: não terás outros deuses. Você, ou tu, porque a palavra você não existe assim exatamente, né? Ou eles às vezes podem chamar vós. Não terás outros deuses. Então, aí como é que fica então a situação? Aqui não fala de nem duas e nenhuma. Só diz diante de mim. Não. Só diz não terás outros deuses. Só isso. Aqui, no entanto, podemos notar que se Jesus operou todas as coisas, porque o Pai opera por meio do seu Filho, então é notório, percebemos que quem falava os 10 mandamentos era Jesus, sim Senhor. Agora, é o Pai falando por meio do Filho. Então, podemos notar que tanto o Pai como o Filho são. E querer ficar discriminando a compreensão destas coisas é criar própria doutrina, conceito próprio. E isto se tornaria uma heresia. Então, que todos possam ter notado em detalhes, né, a compreensão destas coisas que está se passando para você. Até a próxima, com um novo assunto, um outro assunto que eu tenho a tratar para você, muito importante.